Parece evidente, à medida que avançamos para a discussão final do Orçamento do Estado, que este é um governo em descalabro aprofundado. É um governo em descalabro na saúde, cujos casos não param de suceder sem qualquer responsabilização política. É um governo em descalabro na segurança e na violência, onde mais uma noite de desacatos, violência, de incêndio de veículos automóveis ocorreu sem que o governo consiga ter mão na violência que se faz sentir. A situação na saúde talvez seja particularmente explícita e reveladora. Hoje, o Ministério da Saúde revelou que se enganou nas contas para o Orçamento do Estado e que, afinal, haverá um déficit nas contas da saúde a apresentar ao Orçamento. Repito, para que todos em casa possam perceber. O Governo apresenta ao Parlamento um determinado saldo na saúde. A Sra. Ministra vem ao Parlamento dizer que esse saldo existe e as contas da saúde são certas e claras. Uns dias depois, já após a audição a este Parlamento, o Governo faz saber que as contas na saúde estavam erradas e, afinal, são outras. Os casos sucedem-se uns atrás dos outros. Soubemos hoje também de um homem que esperou 10 horas numa urgência para poder ser atendido. A estes casos sucede-se a inoperância e a inoperacionalidade que o INEM continua a revelar, sobretudo por falta de coordenação política. Um primeiro-ministro que quer manter a todo o custo a sua equipa de tutela na saúde, quer a nível ministerial, quer a nível de secretários de Estado, uma ministra que reforça a confiança no candidato a presidente do INEM, só pode ser um governo em roda livre e em absoluto descalabro político. Quando chega a pontos como este, é importante e imperativo fazer uma avaliação do governo em curso. É importante e imperativo compreender que medidas estão a ser tomadas, que primeiro-ministro temos e que equipa temos, não só na saúde, como noutras áreas. Naturalmente, os casos que se sucedem de atrasos de atendimento nas urgências, bem como de falta de atendimento ou de mortes diretamente responsáveis, obrigam a nova audição da Sra. Ministra neste Parlamento. É evidente para todos que não podemos ter uma Ministra da Saúde que vem ao Parlamento falar de um orçamento que não é o correto e cujas contas não são as reais. É evidente para todos que o Sr. Diretor do SNS, cargo que aliás nem deveria existir, deverá vir ao Parlamento explicar porque se continuam a multiplicar os casos de 10 horas, 15 horas, 17 horas de espera de atendimento nas urgências, muitas vezes com mortes diretamente associadas, sem qualquer responsabilização política. O Chega, naturalmente, fará esta chamada ao Parlamento com urgência do Diretor do Serviço Nacional de Saúde. Mas este é um momento em que o Governo deve ser avaliado em maior profundidade. Porquê? Porque estamos a dias da votação final do Orçamento do Estado na especialidade. E é por isso importante fazer um balanço do que até aqui tivemos. Na saúde, o proclamado programa milagroso não deu em nada. Deu numa saúde igualmente catastrófica à que existia com o Partido Socialista e em clara deterioração às portas do inverno que se aproxima. Curiosamente, sucedem-se até mais os casos de mortes e de horas nas urgências, agora com a agravante de que não há a transparência de podermos controlar todos os dados de números de horas de espera de atendimento, de listas de espera para cirurgias ou de listas de espera para consultas. Agravante de que ao caos na saúde se gera o caos na violência, sem que um governo dito de centro-direita consiga pôr ordem na casa e consiga dar um sinal claro de que a violência não será aceita em Portugal. Sucedem-se os casos com maior ou menor atenção da comunicação social, com maior ou menor cumplicidade em alguns setores sociais. Veículos todas as noites incendiados na Grande Lisboa ou ao longo do país. Casos de ataques e de ameaças, sem que o Governo consiga dar um sinal que não sejam operações de cosmética ou o medo que as associações antirracistas venham denunciar o que está a ser feito. Depois, os acordos que foram feitos com todos os setores. O Governo esperava eleições em janeiro. Esperava de tal forma desesperadamente que procurou anunciar acordos com todos e com mais alguns. Para agora, ao limite do orçamento, dizer que não há dinheiro para os polícias, para os bombeiros e que não há dinheiro sequer para aumentar as pensões num 1,5%.
no país em que as pensões são miseráveis, no país em que os idosos escolhem entre medicamentos ou comida na mesa. O governo que fez questão de fazer a festa, lançar os foguetes, esperar que eleições o viessem salvar com uma maioria reforçada, diz agora que não há margem nem dinheiro para esse aumento. Foi por isso um governo que falhou em toda a linha. E quando aqui se chega, era importante que o governo percebesse porque mantém estes ministros em funções, maiormente na saúde e na administração interna, porque mantém estes governantes e porque mantém estas equipas responsáveis a nível governativo. O caso do INEM é paradigmático. Gostava de desafiar o Sr. Primeiro-Ministro a apresentar ao Parlamento uma moção de confiança do seu governo para que pudesse ser avaliada politicamente a sua sustentabilidade e a das medidas que nos últimos meses tomou. Repito, o país está a meio de uma votação orçamental. O governo erra em todas as áreas em que era preciso executar alguma coisa. Aos primeiros contratempos, decisão errada. Aos primeiros movimentos contrários, decisão em sentido inverso. Tem sido sempre assim, nas polícias, na saúde, nas pensões, na segurança. Por isso, este é um governo que deve ser também responsabilizado e deve ser encarado no Parlamento. O governo deve perguntar ao Parlamento se mantém ou se tem a sua confiança. Deve perguntar ao Parlamento se tem ou não a confiança maioritária da população portuguesa para continuar a tomar decisões desastrosas como esta na área da saúde. Como disse, o caso da saúde é paradigmático, mas o das pensões também. Um governo que vai aumentar prestações sociais como a do RSI. Um governo que vai aumentar o valor em viagens para os seus governantes e em estadias. Recusa-se a aumentar as pensões num 1,5%. É por isso um governo que deve ser politicamente avaliado. E é um governo que nós desafiamos a que essa avaliação seja feita aqui mesmo no Parlamento. Parece que o governo procurou este momento de toda a sua história. Desde que tomou posse, em março, não procurou outro momento que um partido o desafiasse a apresentar no Parlamento a sua responsabilidade. Aqui fica feito, sem medo, cara a cara, porque os problemas dos portugueses estão primeiro. Se o governo entende que nas medidas erradas, na nossa perspectiva, que tem tomado, no orçamento desastroso que se prepara para apresentar ao país, continua a ter a confiança do Parlamento, então apresente uma moção de confiança para garantir que esta sustentabilidade existe e que não é um governo sem legitimidade. O Chega reunirá esta noite e durante a manhã de amanhã em relação às propostas das pensões neste orçamento do Estado, bem como em relação à descida do IRC, o Imposto sobre as Empresas. Mas a obsessão do governo é bem clara no que se passou na última sexta-feira em matéria de IRC. Na esperança de que o PS fosse votar contra a medida do governo, antecipou-se a apressar uma outra medida, igual à do Chega, que desceria o IRC em 2%, sabendo que o PS nunca viabilizaria um orçamento com 2% de descida de IRC, provocando uma crise política que quer e que deseja provocar. Sobre as pensões, exatamente a mesma coisa. Não há margem. Vão desvirtuar o orçamento. Não se pode governar assim. Tudo ao contrário do que prometeram em campanha eleitoral. Senhoras e senhores, há momentos na história dos países em que nós temos que deixar o cálculo político de lado e o cálculo eleitoral de lado. Temos um secretário-geral do PS cobarde, entrincheirado e permanentemente com medo dos seus pares e de ser avaliado politicamente. Pois no Chega isso não existe. No Chega há a consciência daquilo que foi prometido em campanha eleitoral e daquilo que não foi feito. Há a consciência do país que temos que não se cinge, nem se pode cingir a migalhas miseráveis sobre setores que já vivem miseravelmente, como é o caso dos pensionistas. Neste partido, não se teme de dizer que a polícia tem que usar da sua autoridade, se necessário das suas armas, para fazer valer a segurança que continua ameaçada à volta da Grande Lisboa e nas grandes cidades do país. Por isso nos diferencia do governo. E por isso entendemos que a larga maioria da população não apoia já este governo, bem como a larga maioria daquele Parlamento que ali está. Desafio, por isso, novamente, o Sr. Primeiro-Ministro à apresentação de uma moção de confiança ao Parlamento, precisamente para garantir
no âmbito ou após a votação do Orçamento do Estado, que mantém a confiança da principal instituição de sustentabilidade política do país, após decisões erradas, profundamente erradas, tomadas em Portugal. Finalmente, gostava de anunciar hoje que às 5 da tarde, após reunião na sala do Senado, o Chega dará início a um novo processo de revisão constitucional em Portugal. Essa proposta de revisão constitucional, em que o Chega se basta a si próprio para desencadear, procurará, naturalmente, obter consensos em áreas que esta maioria histórica pode alcançar, sabendo que, ainda assim, precisaremos do consenso do Partido Socialista nestas alterações a realizar. Sublinho algumas que me parecem particularmente importantes. A redução do número de deputados na alteração do sistema político português pode ser consensualizada entre todos os partidos, uma vez que se pode tornar o sistema político mais eficaz e menos dependente de complexidades numéricas na construção de maiorias. A reorganização do sistema político autárquico, quando estamos à beira de iniciar um novo período eleitoral de autárquicas. É incompreensível para a maioria dos portugueses que tenhamos não centenas, mas milhares de cargos autárquicos espalhados pelo país todo. Cargos esses que a maioria das pessoas desconhece, nomes esses que 99% dos cidadãos não sabem quem são, nem o que fazem com o seu dinheiro, nem em seu nome. Mas este é também o momento de redefinir a interferência da política no sistema judicial. A Operação Influencer, que levou à admissão do anterior Primeiro-Ministro, o Dr. António Costa, deve-nos alertar para as impiedosas tentativas de interferência que os partidos têm feito ou tentado fazer no sistema de justiça após operações que lhes dizem diretamente respeito ou em que são visados. Na Madeira e na República, as tentativas sucedem-se e devem levar ao alerta do Parlamento sobre essa situação. Por isso vamos propor nesta revisão constitucional a redução da interferência política nesses cargos judiciais, quer nos tribunais, quer no Ministério Público, desafiando todos os partidos em nome da transparência, a que, se não têm medo nem nada a esconder, deem à Justiça verdadeiramente não só os meios, como a independência que precisam para levar a cabo as suas investigações sem risco de interferência política. Casos como o que tivemos o ano passado, ameaças de demissão da Procuradora-Geral da República ou ameaças de nomeação de amigos ou influenciáveis para o cargo, dão uma má imagem e dão um péssimo prestígio à justiça portuguesa. É isso que temos que tentar fazer. Passámos anos a discutir as incompatibilidades dos políticos no sistema político. Casos em que ministros saíam de ministérios e iam diretamente trabalhar para empresas do setor. Diziam que era inconstitucional fazer alterações à lei. Pois aqui estamos, agora a propor a alteração da lei fundamental, para que não digam nunca mais que era ilegal impedir uma ministra da Economia ou uma secretária de Estado da Economia de ir trabalhar para uma área que tutelou poucos meses antes. De ir trabalhar um ministro que tutelou a construção de pontes para a empresa que tem essa mesma ponte. E outros. Poderíamos continuar pelo sistema político português indefinidamente. Também na Justiça e na dimensão económica e fiscal, o Chega apresentará algumas propostas. Como é sabido, queremos garantir a menor progressividade dos impostos e a maior dose de liberdade na saúde, na educação, garantido que são as famílias, os verdadeiros arautos da educação dos seus filhos e não o Estado ou a doutrinação das escolas. Mas, honestamente, gostávamos de focar esta revisão constitucional na reforma do sistema político. Às vezes, menos é mais. Garantir que conseguiremos consensos, alguns, para alterar a Constituição pode ser histórico. Algo que não é feito há décadas e que esperamos poder agora dar um passo importante. Este é o momento em que os políticos se definem. Queremos ou não menos cargos políticos? Queremos ou não menos estruturas autárquicas? Queremos ou não definitivamente ter a justiça independente? Queremos ou não evitar que casos como o da Operação Influencer voltem a destruir governos e a enviar o país para eleições antecipadas ou para cenários de crise política? Este é o momento de o fazer. Hoje, convoquei todos os deputados para que no Senado, no Parlamento, possamos aprovar as linhas fundamentais, finais, de um projeto de revisão constitucional que será apresentado ao Parlamento. Obrigatoriamente, por lei, esta revisão constitucional será iniciada. Poderá ou não ser boicotada na sua fase média e final pelos dois partidos do sistema, o Partido Socialista e o PSD. Queria só recordar
que na última legislatura, também por iniciativa do Chega, demos início a uma alteração de revisão constitucional, também para limpar o sistema político, também para reduzir o sistema político, também para dar independência à justiça, também para dar mais neutralidade fiscal. Os dois partidos aceitaram esse desafio e fomos à luta, fomos ao trabalho e estávamos já em fase avançada de trabalho constitucional. Foi a interrupção da legislatura que levou ao fim deste processo. Processo que retomamos agora e onde esperamos a igual abertura de PS e PSD para continuar o trabalho de revisão constitucional que é tão necessário do nosso país. Termino com isto. Temos a Constituição mais arcaica da Europa. Uma Constituição marcada por uma geração em que a maior parte de nós já não viveu. Uma Constituição marcada pelos laivos da Revolução de 74, pelo caminho para o socialismo, pelo pendor económico marxista e socializante que já não faz sentido nas economias modernas da Europa. Precisamos dessa mudança. Isto não é afrontar os nossos pais, nem a geração que nos antecedeu. Isto não é afrontar a doutrina, nem o establishment. Não é afrontar o sistema constitucional, nem a Constituição. Se há mecanismos de revisão, é para serem usados, quando há maiorias que permitem essa utilização. A 10 de março deste ano, o país levou uma grande mudança e provocou uma grande mudança neste Parlamento. Pela primeira vez, quase 20% dos eleitores votaram num partido, o Chega, que defende abertamente outra Constituição. Isto nunca tinha acontecido desde 1974. Outros partidos, como o PSD, defendem há anos a redução do número de deputados e a melhoria do sistema de incompatibilidades. Não basta dizer que somos a favor em momentos de eleições. É agora, na altura do momento e no momento de trabalhar a lei, que o devemos fazer. É esse projeto que daremos entrada, é isto que espero poder hoje anunciar aos deputados e dar início ainda esta semana no Parlamento. Espero que até ao final desta semana, se a reunião desta tarde no Senado correr como espero que até ao final desta semana possamos ter uma proposta de revisão constitucional final, com as linhas principais orientadoras e com o trabalho dos juristas já finalizado nas várias matérias. Não vou esconder que algum do trabalho vai ser recuperado da legislatura passada, porque em várias áreas já tínhamos trabalho desenvolvido, nomeadamente em termos fiscais, em termos de direitos dos animais, em termos de direitos, do sistema político, mas algumas áreas serão novas e essas serão também trabalhadas. Espero até ao final da semana, como digo, teremos reunião hoje às 5 da tarde, espero até ao final da semana ter a proposta inicial encerrada, dar conhecimento dela aos outros partidos, sobretudo aos partidos que interessam para este consenso, ao PS e ao PSD, e podemos avançar rapidamente. Mas, como digo, espero, não posso garantir isso com certeza até ao momento. Eu acho que neste momento uma moção de confiança é importante, porque aparentemente todos os partidos estão contra o governo. E num governo que é minoritário, começamos a perguntar-nos se tem legitimidade para continuar a governar, uma vez que parece que na Assembleia da República ninguém concorda com o que o governo está a fazer, na saúde, na segurança, nas pensões, etc. Portanto, acho que eu o que faria era dizer, bom, mas senhores, ainda confiam no governo ou não? É uma questão de desprendimento democrático. Dizer, confiam ainda no governo ou não confiam no governo? Uma vez que os governos em Portugal dependem do Parlamento. E, portanto, esta é uma questão de o governo não quer aumentar pensões. Os outros partidos entendem que aumentar pensões é importante. O governo não quer dar um sinal para a segurança do país. Há partidos que entendem que é importante. O governo não quer mudar a Ministra da Saúde, nem a administração interna. Aparentemente, todos os partidos acham que isso deve ser feito. Temos aqui um problema de dissintonia. E isso só se resolve em democracia com a confiança do Parlamento. Portanto, eu desafio o Sr. Primeiro-Ministro, de forma desprendida, a perguntar ao Parlamento se ainda tem a sua confiança, como teve na tomada de posse, ou seja, quando foi votado o programa de governo. Acho que isso é um sinal de desprendimento democrático. Por outro lado, o IRC é bastante característico. Repare, o governo tinha chegado a um acordo com o Partido Socialista. Mas o Partido Socialista, aparentemente, teria dito ao governo que aceitava um orçamento com uma descida de IRC, mas que não votaria essa descida de IRC. E, portanto, o governo saberia que teria que procurar à direita esse apoio para descer o IRC e saberia, como sabe, que o Chega é favorável a uma descida do IRC. E que o Chega sempre votou as suas propostas, não de acordo com quem as apresenta, mas com o que é melhor para o país ou não. Sempre foi assim. Porém, na ânsia de provocar uma crise política, veio dizer que tinha outra proposta também, que é de 2%, caso o PS vote contra a primeira. Veja o ridículo disto. O Governo anunciou, pela voz do seu líder parlamentar, o deputado Hugo Soares,
que teria duas propostas, uma descida de 1 e outra descida de 2, e que se fosse preciso eles próprios votariam contra a de 2, ou seja, contra a sua. Para quê? Para levar o Chega a votar não na de 1, mas na de 2, porque é a sua proposta original, para que o PS vote contra o orçamento, e sabendo já que o Chega também ia votar contra o orçamento, tínhamos o cenário que o Governo sempre quis, que é um cenário de crise, na equação da cabeça do Primeiro-Ministro, que terá uma votação melhor. Isto é muito grave, eu acho que nós estamos a atingir todos os limites nesta matéria. O Ministro das Finanças não para de dizer que não há margem, que estão a desvirtuar o orçamento. É um Governo que parece que sabe que vai ter um ano desastroso pela frente e quer a todo o custo provocar eleições no início do ano, para garantir que o próximo ano, na saúde, na habitação, nos impostos, não lhe será uma tragédia, como tudo aparenta que vai ser. Vai acabar-se o colo do Presidente da República, no próximo ano também, e portanto o Governo já percebeu que o melhor é provocar já uma crise política. Isto é muito grave, é pôr os seus interesses partidários à frente dos interesses do país. Portanto, já que o quer fazer, ao menos que o faça às claras e sem jogos de bastidor, venha aqui ao Parlamento e diga assim, o Parlamento ainda confia em nós ou não? E nós cá estamos para dizer se confiamos ou se não confiamos. Escusa é de andar a fazer jogos de bastidores por trás, a tentar provocar crises de qualquer forma e às vezes de forma despoderada. Eu penso que nós estamos noutra fase. A fase é o Governo é que está a tentar provocar a erosão das instituições. E, portanto, há momentos, nós estamos à vontade, já apresentámos moções de censura. Há momentos em que os partidos entendem que o Governo chegou ao seu fim. Há outros em que os governos parecem querer provocar o seu fim de forma artificial e despoderada. E, portanto, quando é assim, por isso é que há moções de confiança e moções de censura. Este é o momento da moção de confiança. Noutro momento, discutiremos outros instrumentos. Censura. Em vez de desafiar o Governo a apresentar uma moção de censura. Precisamente porque é o Governo que quer provocar a crise política. E quando é assim, deve ser o Governo a assumir essa autoria. Eu acho que toda a gente já percebeu, mesmo os mais desatentos, embora o Governo tenha a esperança que não, que o Governo procura a cada momento, a cada passo, provocar uma crise. Na sexta-feira tentou novamente provocá-la com a questão do IRC. Aqui o Partido Socialista depois saiu de cena também, dizendo que afinal já vai viabilizar o 1% do Governo, que não ia viabilizar, mas que agora já vai viabilizar. Portanto, quando é assim, é o autor da instabilidade que deve trazer essa moção ao Parlamento, e não os outros partidos. Nós não temos medo nenhum de moções de censura, já o fizemos. Sempre que entendemos que o devemos fazer, falo-emos. Agora, neste momento o Governo parece estar obcecado com provocar uma crise, mesmo que isso custe economicamente para o país, para a vida das pessoas, para a saúde. Insiste, apesar de todos os apelos do Parlamento, a manter ministros, a manter governantes, a manter estruturas que sabe que são insustentáveis politicamente. Até os seus ex-líderes e apoiantes já o dizem. Portanto, é um Governo em contraciclo com o país. Quando é assim, é o Governo que tem que ir ao Parlamento e dizer eu ainda tenho a confiança ou não. Não é a oposição que tem que dizer você já não tem. É o Governo que tem que perguntar ao Parlamento. É esse o sentido de haver uma moção de confiança. Senão só havia moções de censura. Portanto, eu desafio o Primeiro-Ministro, face ao cenário que quer criar permanentemente, ter a coragem de ir até ao fim, em vez de andar a fazer jogos de corredores todas as noites, ter a coragem de ir até ao fim, vir ao Parlamento e perguntar ao Parlamento eu ainda tenho a confiança deste Parlamento ou não. Quem em democracia é desprendido é assim que faz. Quem está agarrado ao poder não faz tanto. Isso era o que o Governo devia fazer, mas tem que fazer. Ora, nós, perante a crise na saúde, de uma secretária de Estado que recebeu um aviso de greve e que não o atendeu e não lhe ligou, de um presidente do INEM que envia para os operacionais a 3 minutos de começar o segundo turno a exigência de serviços mínimos, e o Governo insiste em manter este presidente do INEM, mas a senhora Ministra da Saúde diz que ele é um ótimo candidato à renovação do cargo, então nós estamos com um problema de confiança política nas instituições. E essa confiança política tem que ter consequências. Ora, se o Chega ou outro partido quisesse provocar eleições, faria uma moção de censura. O Chega quer perguntar ao Governo se sente que tem a confiança do Parlamento para o que está a fazer, uma vez que, pelo que eu ouço de todos os líderes partidários que estão no Parlamento, é que se exige mudanças e o Governo diz que não tem que fazer essas mudanças. O Governo não tem maioria absoluta. Pelo contrário, está muito longe disso. O Governo está dependente do apoio parlamentar. E em democracia deve haver negociação e articulação parlamentar. É isso que desafiamos o Governo. Ninguém quer provocar eleições, aliás, nós dissemos desde o início que não o queremos fazer. Porém, também não estamos, como o líder do PS, com medo da sombra a cada passo que dá. Internamente e externamente. E, portanto, se é isso que esperam de nós, esqueçam. O Chega não é como o Partido Socialista. Não tem medo de eleições, não tem medo de mudanças de liderança, não tem medo de golpes palacianos, não temos. Isto é o que o Governo tem que fazer. O Sr. Primeiro-Ministro tem duas escolhas pela frente. Ou assume que é Primeiro-Ministro e faz as mudanças que têm que ser feitas,
ou esquece que é Primeiro-Ministro e fica à espera que se provoque uma crise artificial. Neste momento é isso que ele está à espera. É que se provoque uma crise política artificial de alguma maneira. Ou pelos partidos ou pelo Presidente da República. Não sei qual era o sentido que a Sra. Ministra queria dar, ouvi também essas declarações. Acho muito estranho uma instituição ter uma refundação com o mesmo Presidente que está a gerar a deterioração acelerada dessa instituição. E, portanto, só mostra que o Governo, na verdade, quer seguir aquela velha tática chinesa. É preciso mudar alguma coisa para que tudo se mantenha igual. O Governo quer manter esta estrutura em funções, quer manter exatamente o mesmo sistema de interesses e cumplicidades em funções, dando ideia ao país que está a fazer remendos aqui e ali. Há pouco espaço mais de manobra para estes dirigentes e o Governo deve compreendê-lo. Se não o compreender, começa a ser um Governo sem grande legitimidade política. Porque, como digo, a legitimidade vem do voto num determinado momento. Mas depois o voto é transferido para o Parlamento. É o Parlamento que viabiliza o programa de Governo. Quando esse Parlamento diz ao Governo que estão no mau caminho, e aparentemente é a maioria do Parlamento, então o Governo deve-se voltar para o Parlamento outra vez. E perguntar, eu ainda tenho a vossa confiança ou não tenho a vossa confiança? E isto é o que faz um Primeiro-Ministro com coragem. Se não tiver coragem, continua a governar assim e sinceramente, destruir-se a ele próprio. Mas não me preocupa a destruição dele próprio, preocupa-me a destruição do país. Que é isso que está a acontecer. Se calhar será um voto cobarde à mesma, como tem sido até agora. Pedro Nuno Santos tem medo a cada momento que isto se precipite e que ele tenha que ser chamado a jogo. Mas isso é um problema do Partido Socialista. Não sei o que fará o Partido Socialista, nem me interessa muito. Acho que o Primeiro-Ministro, se tiver coragem política, fará o que o terceiro maior partido, com mais de 1.200.000 votos, lhe solicita, uma vez que foi um dos partidos que permitiu que entrasse em funções governativas. Num sistema em que o Governo está dependente do Parlamento, acho que um Primeiro-Ministro que sinta que já não tem o apoio desse Parlamento deve questionar o Parlamento sobre isso. E não refugiar-se à espera que alguém provoque uma crise artificialmente, que é o que estão a fazer. Se tiverem intenções claras, justas, assim o farão. O PS fará depois o que entender. Mas também não me espantaria que continuasse a sustentar o Governo, porque já está a sustentar o Governo no Orçamento. Já vai sustentar o Governo na versão final do Orçamento. Já mudou de posição sobre o IRC. E, portanto, não me admira que também venha a arranjar uma desculpa qualquer para dizer que continua a confiar no Governo. Mas aí, ao menos, tem uma vantagem. É a clareza política. Fica-se a perceber quem sustenta o Governo, quem entende que tem que haver uma mudança em relação ao Governo. Agora, não podemos é continuar num estado de deterioração permanente, diário, das instituições, em que aparentemente o Governo não tem a confiança maioritária do Parlamento e continua a governar como se estivesse. Ora, aparentemente não tem, e isso tem que ter consequências, e as entidades todas, do Presidente da República ao Primeiro-Ministro, têm que entender que em democracia não vale tudo e que têm que ter legitimidade política e parlamentar.